Olá, seja bem-vindo ao nosso curso de PCP, Planejamento e Controle da Produção, nossa disciplina Gestão Organizacional. Lembrando, na aula passada a gente viu sobre a hierarquia organizacional, né, os diferentes formatos que existem dentro dessa hierarquia que organizam uma empresa. E na aula de hoje nós vamos ver alguns termos um pouco diferenciados, tá? Que é a estrutura organizacional, que trata do downsizing e reengenharia. Para iniciar, como sempre, a gente tem uma pergunta aí para a gente passar a pensar a respeito, né? Como proceder para reorganizar um processo produtivo? Quais são os procedimentos para fazer a reorganização? Bom, então vamos ver sobre downsizing e reengenharia. Downsizing e reengenharia são estratégias de reestruturação organizacional, mas com focos distintos. O downsizing visa a redução da estrutura, geralmente com a eliminação de cargos e níveis hierárquicos, visando a redução de custos. A reengenharia, por sua vez, foca na reformulação dos processos de negócios, com o objetivo de melhorar a eficiência e eficácia, podendo, como consequência, levar à redução de pessoal. Bom, então, como vocês estão vendo aí, esses termos aí tratam sobre estratégias de reestruturação na forma organizacional. O downsizing, então, visa a redução da estrutura, né? Geralmente com a eliminação de cargos e níveis hierárquicos. Então, é enxugar a empresa, tá, gente? O tamanho da empresa. A reengenharia, por sua vez, foca na reformulação dos processos de negócios, com o objetivo de melhorar a eficiência e eficácia, podendo, como consequência, levar à redução de pessoal também, na verdade. Sobre a reengenharia, é o repensar fundamental e a reestruturação radical dos processos empresariais que visam alcançar drásticas melhorias e indicadores críticos de desempenho, como custos, qualidade, atendimento e velocidade. Traduzindo, a coisa está complicada, está difícil. Então vamos reestruturar o departamento, melhorar a questão de custos, qualidade, atendimento, velocidade de projeto, produção, para ver se recuperamos o que estamos perdendo no momento. Traduz-se isso aí normalmente como custo dinheiro, né? Perde-se dinheiro. Traduzindo literalmente o downsizing, redução de tamanho. É uma estratégia de gestão empresarial que consiste em diminuir o tamanho da organização, geralmente através da redução do quadro de funcionários. É a eliminação de colaboradores, tá, gente? Literalmente é isso que ocorre. Essa prática aí, ela se tornou mais comum a partir da década de 1970, pois visa tornar a empresa mais enxuta, ágil e competitiva. E não deixa de acontecer nos dias de hoje, tá? Vocês vão entrar em empresas que provavelmente pode estar, inclusive, ampliando o quadro de colaboradores, devido aí a uma nova linha de produção, né, a novos produtos, novos serviços, como você também vai fazer parte aí da qualificação técnica daqueles que vão permanecer dentro da empresa, já que quem não tem qualificação técnica simplesmente deixa a empresa a partir desse momento. Consiste em reduzir e muitas vezes eliminar todos os processos ou pessoas, cargos que são considerados desnecessários ou obsoletos na empresa, estão ultrapassados, totalmente ultrapassados, tá? Então simplesmente é eliminado. São eles que acabam engessando, né, as rotinas de trabalho, causando impacto negativo diante da tomada de decisão e tornando os processos internos menos ágeis. Então, engessar, tá? Ele prende o processo produtivo. A coisa não caminha, traduzindo, não caminha. Então você não tem um processo produtivo eficiente, para entrar em linha de produção, né, você às vezes lembram lá quando vocês usaram o setup da máquina? O que é fazer setup da máquina? Deixar a máquina preparada para entrar em linha de produção. Isso aí leva 2 horas, 4 horas, 6 horas. Tem máquina que leva 2 dias, 1 semana. Então é muito tempo. E a equipe não consegue diminuir esse tempo aí, o qual está planejado.
Sobre a reestruturação, o downsizing promove a reestruturação da empresa, usando um conjunto de técnicas administrativas, que visam o quê? Reduzir custos, eliminar processos desnecessários, aumentar a eficiência produtiva. Então fica claro aí, né? Porque você vai, ou vai notar, né, que está sendo pessoas estão sendo demitidas, mandadas embora, tá? O processo é obsoleto, a pessoa não fez curso, não se atualizou, então ela perde, né, junto com o processo produtivo, com a empresa, o processo produtivo, a eficiência produtiva. Então, justamente para evitar que isso continue acontecendo, acontece o que a gente está discutindo aqui. Como resultado, a aplicação da técnica traz menos burocracia, menos etapas e melhor performance, rendimento, além de mais resultados, qualidade nas entregas e mais foco nas necessidades de quem? Dos clientes. Então você tem a partir daí um melhor resultado, trazendo aquilo que todo mundo espera, né? Melhoria no produto, na qualidade, no prazo de entrega, e o teu cliente sai satisfeito, porque ele recebe o produto melhor acabado, dentro do prazo, tudo aquilo que tanto o cliente quanto você como empresa aguarda que aconteça. Vamos fazer uma comparação aí, ó. Você pode comparar o downsizing com uma mudança para um apartamento menor, como uma mudança, tá? Primeiro, reduzimos os móveis, descartando o que não é utilizado. Depois, limpamos e organizamos a casa nova. Na última etapa, compramos a mobília que se encaixa no espaço reduzido. Vocês estão fazendo aí os procedimentos com relação à qualidade. Já fizeram o 5S? Acredito que já fizeram o 5S, né? Um dos princípios lá qual é? Reduzir tudo aquilo que é desperdício. Né? O que está em cima da sua mesa aí, que você está olhando, que não precisa ficar em cima da mesa? De repente pode ficar guardado em um arquivo. Se for papel, pode ser para um arquivo digital. Se for material, documentos, pode ir para um arquivo também. Tá? Então, o que não é necessário ficar sobre a sua mesa, passa a ser descartado, né? E qual é o melhor encaminhamento que nós vamos dar para esse material? Então, tudo isso é pensado. Então, veja, gente, tem uma comparação simples aí, mas dá para entender, né? É essa a ideia, tá? Acabar com essa situação aí que, na verdade, não leva a nada. Bom, você tem aí tipos e enfoques de downsizing. Você tem o reativo, estratégico, são tipos, né? E os enfoques, convergência e reorientação. Observem essa imagem aí, tá, gente? Tipos e enfoques de downsizing. Tipos é reativo e estratégico. E enfoques você tem convergência e reorientação. E quais são os objetivos do downsizing? De uma maneira simples, o objetivo é enxugar a empresa, reduzindo custos e mantendo os talentos, os melhores colaboradores, para garantir o alto desempenho, que é esperado desses que vão ficar, como consequência, alcançando os resultados esperados pela empresa. Tá clara essa ideia, gente? Reduzir custos, reduzindo pessoas, enxugando, ficando com os melhores colaboradores para atingir as metas propostas. Além de tudo isso, a técnica ainda busca o quê? Dentro dos objetivos, redução de custos, suprimir rotinas burocráticas, acabar com essas rotinas burocráticas, eliminar hierarquias e cargos considerados desnecessários, tornar a comunicação interna mais transparente e rápida, chegando a todos, e ainda dando agilidade à tomada de decisão. Esse último item aí é considerado como fundamental, porque a partir da tomada de decisão, quando ela é tomada de forma ágil, representa que foi tomada de forma rápida. Se ela for correta, ou mais próxima do correto, você atinge os objetivos. Tá? Então, fica aí, né, as ideias com essa redução de custos, rotinas burocráticas, hierarquias, cargos desnecessários. Cargo desnecessário é aquele famoso cabide de emprego, né? Nem a pessoa sabe o que ela está fazendo lá. Não tem utilidade alguma.
Ainda, dar respostas rápidas às ações da concorrência. Hoje você tem aí a interferência da tecnologia avançando de forma significativa. Então, quando você tem um concorrente que atua de forma muito expressiva no mercado, você tem que ter condições de dar as respostas para poder acompanhar esse novo momento aí. Focar nas necessidades reais dos clientes e do mercado, aquilo que é exigido para o consumidor. Agir com menor tempo de análise e maior assertividade, não é ficar perdendo tempo em fazer análise aí, né? Não chega a resultado algum. E você tem uma maior assertividade, ou seja, as tomadas de decisões são mais corretas. Ainda, um aumento da sinergia entre as equipes. Todos fazem de forma coerente, correta, buscando assertividade, correção desde o primeiro momento. E por último, você tem uma melhoria da imagem da empresa e da produtividade em geral. A melhoria é o seguinte, né? Aqueles conceitos que a gente observou anteriormente. A empresa é boa de trabalhar, o ambiente de trabalho é muito bom, o salário nem é discutido muitas vezes, e normalmente você acaba tendo um salário melhor dentro dessas empresas, já que você tem uma quantidade menor de pessoas trabalhando. A identidade entre as equipes, a identidade com a empresa, com a produção, com os produtos, com a marca, é bem melhor. Então, os resultados são superiores em relação ao que você encontra no mercado aí. E como é que nós podemos implementar, colocar em ação o downsizing? Inicialmente, para fazer a implementação, qualquer mudança na empresa, dentro da empresa, é imprescindível que as lideranças conheçam e compreendam o contexto interno e externo do negócio. E com o downsizing não é diferente. O que a empresa faz? Lembra a questão da visão, da missão, dos valores? Então a gente tem que ter bem em mente o que é a empresa, onde ela está, qual é o nível em que ela se encontra e onde nós desejamos chegar. E através desse movimento que nós vamos fazer a partir de agora, a gente vai ter condições de fazer com que haja uma melhoria em todos os procedimentos, processos, redução de custo, conforme a gente está observando aí. Para que a gente obtenha o êxito no processo de fazer a redução dos custos, reduzir pessoas ou processos, assim, aumentando a eficiência produtiva dentro da empresa, da organização, a implantação deve ser bem realizada e assertiva. Não podemos fazer de qualquer jeito, de qualquer maneira. Senão vai ser uma perda de tempo, e perda de tempo vai custar muito caro para a empresa. Veja agora, então, um conjunto de boas práticas que podem ser seguidas para que o processo de downsizing resulte somente em vantagens. Tá, gente? De novo, estamos sendo preparados aqui no curso de PCP para, dentro de uma rotina em que a gente for posicionado, trazer o resultado esperado para a empresa. Vamos ver? Pessoas são o maior capital. Nunca se esqueça dessa condição. São os colaboradores, nós que trabalhamos dentro da empresa, que garantimos o sucesso e o crescimento das empresas. Somos nós. Por incrível que pareça, muitos gestores ainda não são sensíveis a essa questão. Já foi discutido em outras oportunidades, né? Ainda discutimos recentemente sobre a flexibilidade, né? Na tomada de decisão, na visão que o gestor tem. Essa flexibilidade indica que a gente pode, né, diante de uma circunstância nova, mudar os rumos da empresa, da linha de produção, enfim, tudo aquilo que possa agregar e melhorar o processo produtivo. Mas para isso temos que estar atentos a essa questão aí, que são as pessoas, né? Porque, gente, as pessoas têm conhecimento, desenvolvem capacidades técnicas, desenvolvem a assertividade diante de dificuldades, diante de problemas. Então, podemos confiar nessas pessoas para dialogar, buscar ideias novas. Em situações de crise, olha aí, ó, situações de crise, ó, não pensam em valorizar, nem em investir em novos colaboradores. Nem nos novos, nem nos que estão ali.
Por isso mesmo, ao implementar cortes, tente reter os talentos, os melhores e os profissionais que apresentam alta performance dentro da empresa. Então, essa é uma questão bem interessante para você fazer isso aí, né? O gestor fazer isso aí, ele tem que conhecer a equipe, porque é o momento em que haverá cortes. E para você ficar com os melhores, para reter aqueles que trazem resultado de forma efetiva e eficiente para a empresa, tem que ter esse procedimento aí. E entra aquela questão de novo, né, gente? Demissão de colegas nossos que devem ocorrer, tá? Isso pode ocorrer por parte né, a gente está fazendo essa nova montagem da equipe, ou podemos passar pelo processo também, né? Vamos planejar bem as ações, antes de aplicar os cortes, planejar cada movimento e etapa do downsizing. Avaliar quais custos precisam ser reduzidos para dar um resultado de forma objetiva, ou suprimidos ainda, e ainda, quais processos estão em desuso ou precisam ser otimizados. Então vejam, gente, processo, tá? Processo produtivo. O que pode ser feito para melhorar? O que pode ser feito para otimizar, para você obter o melhor, né, do rendimento? Então, para que a gente possa fazer isso, vem aquela famosa frase, né? Você tem que conhecer o processo produtivo da sua empresa como a palma da sua mão. Né? Todo o processo produtivo, linha de produção, máquinas, equipamentos, material disponível, pessoas disponíveis. Tá? Para poder começar a tomar atitudes, né, dentro desse planejamento e obter os resultados esperados. Confere? Agora vamos fazer uma análise sobre a causa dos baixos resultados organizacionais. O que leva a fazer isso, tá? Procure investigar as razões por trás de resultados ruins. Aquela história, está dando resultado ruim, ninguém se preocupa. Não, tem que investigar o que está acontecendo. Qual o problema? O que está levando a essa situação? Podem estar ligados ao apoio inadequado aos clientes, à qualidade inferior dos produtos e serviços diante da concorrência. É uma pergunta, tá? Se pode estar relacionado. De novo, você vai ter que fazer uma análise do teu produto, do seu serviço, do mercado. Está sendo inadequado? Não está atendendo às exigências? Aquilo que é esperado pelo consumidor final? Pelo teu distribuidor? Ou ainda são consequências de uma crise na economia, né? Passamos por tantas crises ao longo da história. O momento agora não aparentemente é um momento de bons resultados. Mas isso pode acabar, né? Diante aí de situações econômicas que podem acontecer. Ainda, entender o cenário da empresa é fundamental antes de aplicar métodos que podem repercutir em cortes. De novo, conhecer teu processo, teu material, teus equipamentos, disponibilidades, os teus agentes que te fornecem material, os teus distribuidores. De repente, né, aumentando aqui a ideia, treinamento para o pessoal de vendas da empresa, para o teu distribuidor lá fora, teus revendedores. Tudo isso pode ser analisado com o objetivo de melhorar aí essa questão do momento ruim porque passa a empresa. Motivar os colaboradores que continuam no time. Aqueles que vão permanecer devem ser motivados. Então, não deixar de incentivar e motivar aqueles profissionais que passaram pelo processo de downsizing, mas não foram impactados diretamente por ele. Permanecem na empresa e devem continuar exercendo suas funções. Vamos tentar dar o suporte às equipes para que compreendam as decisões tomadas e fiquem alinhados à gestão durante o período de mudanças, sempre com o objetivo de trazer resultado. Colocar em prática um plano de ações, vamos estabelecer novos processos dentro da empresa, revisar e aprimorar a cultura organizacional, que tanto a gente discutiu em outros momentos, fazer com que seu time vista a camisa de fato e de verdade do negócio e atualizar os procedimentos
do mercado, produtos e serviços, o que pode ser melhorado, o que pode ser observado, inclusive junto à concorrência, o que eles fazem de bom e de melhor, que pode ser trazido para o nosso processo produtivo. Confere? Tudo isso, gente, são itens que devem ser observados. Então vejam vocês, como vocês vão entrar com uma característica técnica diferenciada dentro do mercado. Tá? Vocês poderão trazer esses resultados imediatamente para a empresa. Vamos pensar também em ações de longo prazo. O que vai acontecer? Mesmo durante a implementação do downsizing, pense em ações para serem aplicadas mais adiante, como novos processos de recrutamento, para atrair talentos mais alinhados com o perfil da empresa, com o novo momento da organização, pensar em novos produtos, tá? Então, tudo isso pode ser revisto e deve ser observado nesse momento. Investir na ampliação e na modernização. Não tenha medo de buscar formas de ampliação e modernização da empresa. Lembrar que os cortes do presente representam o crescimento no futuro próximo, que é o desejo da empresa como resultado. Né? Estamos cortando agora, tentando melhorar, para melhorar os resultados. Apostar na reestruturação organizacional. Às vezes, tudo que uma organização precisa é simplesmente reestruturar e assumir uma nova postura como empresa, principalmente diante da instabilidade econômica que possa surgir. Por isso mesmo, acreditamos no downsizing como uma alternativa viável e necessária para simplificar e otimizar os processos. Confere, gente? Então, tudo isso faz parte desse momento aí para tentar reestruturar, reerguer, às vezes, departamento ou até a empresa como um todo. Vamos conferir, então, a seguir, nesse momento, quais outras dicas práticas que devemos utilizar para a implementação do downsizing que surta efeito, né? Seja eficiente e segura. Vamos ver, então? Analisar os custos operacionais e de produção da empresa, elencando-os em grau de importância. Qual é o custo mais importante, o que é realmente necessário para você manter ele intocável, o que pode ser melhorado. Tá? Substitua ou elimine os custos que não são significativos, para os processos e objetivos gerais da empresa, não contribuem em nada. Então, eles podem ser eliminados. Tá? Tudo isso pode ser feito de forma bem sistemática, observando aí todos os critérios que vão ser estabelecidos para trazer os resultados que nós estamos esperando. Vamos simplificar a estrutura organizacional, diminuindo a quantidade de cargos e níveis hierárquicos onde for possível. Tá? Isso aí é primordial, tá? Essa diminuição aí e quantidade de cargos. Cortar cargos e postos de trabalho que não contribuem em nada, né? Nem o suficiente para o desenvolvimento eficaz do negócio. Não traz resultado algum. Aproximar os líderes das equipes para tornar horizontal os processos internos de tomada de decisão, como sempre, né? Tomada de decisão, para ter agilidade, trazer o resultado esperado. O que mais dentro dessa reestruturação? Distribuir responsabilidades entre o maior número de colaboradores possível para integrar processos e equipes. Aquelas discussões que já tivemos anteriormente em outros momentos. A responsabilidade dentro da equipe. Adotar métricas de produtividade no trabalho e avaliações de desempenho para monitorar a performance dos colaboradores. Assim, a empresa os ajuda a atingir o potencial máximo de cada um. Essa é a parte legal, tá, gente? Então, vocês estão observando, né? É uma metodologia que tende a fazer com que melhore o processo produtivo, tá? Essa é a ideia básica. Se possível, terceirizar serviços que não são diretamente relacionados às atividades do negócio, atividade fim do negócio, como contabilidade, zeladoria, segurança, entre outros. Fazer terceirização. Veja só, gente, que uma ideia é interessante, né? Investir em tecnologia para agilizar processos internos que podem ser geridos com mais facilidade e de maneira mais econômica.
Investir em tecnologia. Empresas que não investem em tecnologia hoje nos seus processos produtivos, como aquisição de equipamentos mais modernos, técnicos qualificados, concursos como o nosso caso aqui, né, técnicos em PCP, então você acaba perdendo muito tempo se não proceder dessa maneira. A seguir aí uma imagem para a gente, né, observar a engrenagem ali funcionando, né, várias engrenagens nos seus formatos, quantidade de dentes, nas cores ali, né, representando normalmente cada um de nós, né? Fazemos parte de uma engrenagem, por menor que seja, por maior que seja, não importa. Essa engrenagem tem que funcionar. Engrenagens que não fazem parte do sistema devem ser retiradas, ou que não trazem resultado. Então é isso que está querendo, né, dizer essa imagem para a gente. Vamos analisar agora quais são as vantagens que esse método, essa metodologia traz para a empresa. A aplicação correta dessa técnica acarreta consequências positivas para a empresa. Vamos ver? Aumento do valor agregado da empresa. A empresa dá mais resultado, né? Tudo que ela faz é agregado. O produto ou serviço fica melhor, agrega valor. Aumento da eficiência operacional. A produtividade, o resultado lá no bem no serviço produzido, traz como resultado um aumento operacional, eficiência. E isso representa como valores em dinheiro, tá, gente? Dinheiro mesmo, tá? Redução de custos e despesas operacionais da empresa, de novo, representa dinheiro, valor. Tudo que é valor é dinheiro. Sobra mais. Sobrando mais dinheiro, melhora o salário, melhora a condição de você ter um aumento, uma melhoria na tecnologia, através de compra de equipamentos mais confiáveis, melhores, desenvolvimento de novos produtos. Tá? Ainda, você tem uma maior agilidade para tomar decisões, avaliações de desempenho mais eficientes, otimização da cadeia produtiva, operações em escala. Então, veja, gente, são realmente vantagens significativas e pode ter certeza, tudo isso aí é traduzido como valores que acaba, né, aumentando, porque você vai ter uma sobra desses valores. Vai poder aplicar com mais eficiência em outros setores, né, em outros, no próprio produto, na própria marca, no desenvolvimento de tecnologias. Olha só que legal, desenvolver tecnologia. Novos colaboradores, novos fornecedores, novo sistema de distribuição. O que mais que nós temos como vantagem? Foco nas necessidades reais do cliente. Vamos atender de forma efetiva aquilo que o cliente deseja. Transparência na comunicação interna e externa, né, sendo eficiente na comunicação. O que está acontecendo, o que melhorou, o que pode ser melhorado. Né? Aquela questão de vestir a camisa. Reavaliação e revitalização de processos produtivos. Então você vai reavaliar, está dando resultado, se não está, o que pode ser melhorado, vamos reavaliar, máquinas novas, processos novos, colaboradores novos. Então é exatamente isso que estamos fazendo nesse momento. Por outro lado, temos desvantagens, tá? Quando for mal planejado ou mal executado, o downsizing pode trazer problemas para a organização. Entre as consequências negativas, podemos listar diminuição dos lucros, justamente o contrário do que a gente queria. Queríamos aumentar o lucro, vai diminuir o lucro, porque foi mal planejado. Perda de capital humano qualificado e especializado, principalmente quando há desligamentos precipitados. Né? Então você acaba perdendo capital humano qualificado. Isso é uma desvantagem. Ainda, ocorre desmotivação dos colaboradores remanescentes, aqueles que permaneceram, devido a potenciais desligamentos que o downsizing pode promover. Queda inicial da produtividade interna com a diminuição do quadro de funcionários. Então vai ter uma produtividade reduzida. Queda na qualidade de produtos e serviços prestados, principalmente quando há terceirização de processos essenciais para o negócio. Foi escolhida uma empresa que não deu resultado, não trouxe nenhuma melhoria. Gastos com verbas rescisórias de funcionários demitidos, acaba sendo alto.
Prejuízos para a imagem da organização, caso as lideranças não se manifestem clara e de forma objetiva a respeito de todo o processo de corte nas burocracias internas. Temos que mostrar por que estamos fazendo aquilo ali, senão o resultado vai ser exatamente o contrário do que a gente imagina. Cuidados que devemos ter. Mesmo diante das vantagens, a aplicação do downsizing na empresa pode abalar o clima organizacional. O motivo são as possíveis demissões em massa e a extinção de funções, cargos ou níveis hierárquicos. A consequência disso costuma desestabilizar o emocional das pessoas que ficam dentro da empresa, dos colaboradores. É uma situação extremamente desagradável. Antes de tudo, aposte na transparência de todos os processos. Tem que deixar muito claro, gente, por que vai ser feito, para que todos fiquem tranquilos, tá? Porque é para melhorar a empresa, senão a empresa vai entrar num processo que ela não consegue mais se recuperar. A comunicação clara e sem ruídos pode ser o melhor caminho para que o downsizing atinja os objetivos, sem melindrar ou frustrar expectativas desejadas. Ainda, o mais importante é garantir o bem-estar no ambiente profissional. E, para isso, é importante que a organização não meça esforços para atingir esses objetivos. Dessa maneira, os colaboradores vão perceber que as mudanças serão positivas e ficará mais fácil de lidar com elas, com esses desafios que foram impostos. Então, fica mais fácil de implantar essa metodologia. Rapidinho aí para encerrar a aula, só para a gente ter aí um momento de prática, fica aí os objetivos do downsizing, fazer uma leitura. Lembrando, né, que esse momento aí dessa aula, gente, fica postado lá no Classroom. Vocês podem ler o material e vão ver aí, né, aumento da produtividade, né, dos gerentes, haverá moral da gerência, elevação da moral da gerência, redução de custos, né, são novos itens aí que são abordados e observados nessa nova forma de pensar, implantando essa metodologia aí. Então, gente, como a gente viu aí, né, downsizing e reengenharia, você vai enxugar a empresa, porque pode ter certeza, foi identificado que estamos ali com um acúmulo de pessoas que não produzem aquilo que é esperado, processos produtivos totalmente ineficazes, resultado, o valor financeiro não é condizente com aquela equipe. Está muito baixo, não está dando o resultado esperado, a empresa começa a apresentar deficiência no faturamento, então você começa a ter problemas para atingir lá, vencer seus compromissos, né? Tudo bem aí, gente? Como é que está o passeio aí? Como sempre, passeando, né? Esse é o objetivo, passear. Movimento, né, momento social. A gente vem para a sala para socializar. Aprender que é bom? Nada. Então essa aula fica aí postada, tá, gente? Nas próximas semanas vamos conversar a respeito disso, tá? Fica aí um vídeo também para vocês poderem observar aí o que a gente está discutindo a respeito. Quem puder assistir o vídeo aí, por favor, acompanhe. E também as referências aí do material que foi retirado para montar essa aula de hoje. Então, repito, fica aí todo o material no Classroom, vocês vão ter acesso. Lembrando, né, gente, hoje é a nossa penúltima aula, semana que vem é a última aula antes das férias, e na volta já serão feitas as avaliações, tá? Então já vai ser um outro momento aí, vamos estar finalizando a segunda fase do segundo trimestre. Tá, gente? Finalizando o segundo trimestre, tá? Beleza? Qualquer dúvida, vocês podem mandar algum comentário, alguma solicitação a partir de agora lá no Classroom, tá? Quando tiver alguma dúvida sobre as aulas, sobre os conteúdos. Obrigado pela atenção, até a próxima aula.